tá tudo bem correr de pipoca. Se atrapalha quem tá correndo sério. 90% das pessoas que começaram a correr, que vem aqui, foi porque queria perder peso. Só que ninguém comenta esse detalhezinho, que eu já comentei aqui, que vem uma fome de capivara junto. E quanto mais você corre, mais fome você tem. Quilômetro 3, a minha frequência estava 189. Nossa. Entendeu? Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast do Corredor. E você aí, nossa audiência maravilhosa, que gosta desses papos que a gente traz, os nossos convidados são incríveis. Você já sabe, né? Para esse conteúdo chegar para mais gente, eu preciso que você curta, comente, siga o canal. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa aquelas 5 estrelinhas, porque daí mais corredores como você vai conseguir ter oportunidade de ouvir aqui nossos papos. E hoje, gente, eu tenho uma honra mesmo de receber uma grande amiga minha, que é uma mulher incrível, que ela é uma super arquiteta, simplesmente uma profissional brilhante, super reconhecida aí no meio, e super maratonista também. Ela deu ela começou, eu conheci ela, já tinha maratona, ela não. Hoje ela já tem uma meia dúzia aí, ela já passou na minha frente. Bem-vinda, Karen Pisacani. Querida, é um prazer estar aqui, estou muito feliz. Muito obrigada pela eu tenho que tomar cuidado, como eu sei muito das coisas dela, aí eu tenho que fazer as perguntas que eu já sei, e para vocês saberem um pouquinho da história dela, né? Mas vamos começar do começo? Quem que veio primeiro, a arquiteta ou a corredora? Primeira arquiteta. E como que você enveredou para essa profissão? Eu sempre tive o sonho de ser arquiteta. Então, quando eu era mais nova, meus pais contrataram uma decoradora para fazer a casa, para reformar a nossa casa. E eu tinha mais ou menos uns 12 para 14, nessa faixa de idade. E eu fiquei muito encantada, porque meu pai falou, você pode hoje sair com ela para escolher as coisas do seu quarto. E eu lembro que a gente foi numa loja de tecido que tinha na Oscar Freire, chamava Formatex, era uma loja super bacana que não existe mais. E eu achei aquilo o máximo, eu falei, nossa, eu quero ter essa profissão, eu quero passear no Oscar Freire, passear na rua. Eu achei, assim, aquilo muito demais. Sei. E eu queria muito começar a trabalhar com isso. Então, eu lembro que tinha alguns cursos que podiam ser feitos por pessoas a partir dos 14 anos. E eu me inscrevi. Então, eu ia com a minha régua T, toda feliz, porque eu queria aprender a decorar as casas, a reformar as casas. E eu acabei fazendo arquitetura meio como um complemento, porque eu sempre quis interiores, Entendi. mas não tinha uma faculdade de interiores. Então, era uma coisa, assim, para mim, mágica, de transformar o jeito das pessoas morarem, de levar a qualidade naquele espaço, assim. Então, eu comecei super cedo. Uhum. E aí você nunca teve dúvida, né? Já que de criança você já gostava, daí foi o que você falou, eu quero fazer. Você nunca ficou na dúvida, será que é isso mesmo? Nunca. Então por isso que você é tão bem sucedida, né? Porque eu sei que você é uma arquiteta de muito sucesso, né? Então esse dia a dia aí de não só de decorar ou de ter os clientes, mas assim, você é uma pessoa que está presente em muitos eventos, viagens, né? Você é uma referência nesse meio hoje, né? A gente nunca se sente da forma que os outros veem a gente, né? Então, acho que, mas sim, assim, eu tive o privilégio de conseguir, assim, já tive muitas conquistas importantes, de conhecer muita gente querida, assim, eu acho que o meu trabalho me permite conviver e entrar no íntimo de muitas pessoas, assim, né? Na casa, saber como é que você guarda a tua gaveta de calcinha. Tipo, você gosta de guardar a sua roupa de que forma. Então, assim, são detalhes muito íntimos, né? Sim. E aí você, durante o processo de projeto, de obra, você vai convivendo com as pessoas. E eu amo estar com as pessoas. Então, assim, para mim é um privilégio. Eu falo, nossa, eu me sinto honrada quando alguém me chama para fazer um projeto. Porque é isso, é uma permissão de escuta, de estar dentro daquele espaço, de poder qualificar onde a pessoa vai morar. E aí, assim, em relação aos parceiros, os lojistas, como é lindo, assim, o trabalho. Porque, às vezes, assim, eu estou fazendo a casa de uma pessoa e quem está construindo e quem está ajudando, o pedreiro que está ali na obra, tem um nível de escolaridade, de acesso a informações, lugares muito diferente de quem vai morar. Sim. E eu acho lindo poder fazer essa ponte. Eu me sinto muito privilegiada de passar por esses processos. Então, assim, é complexo, é difícil, é desafiador, porque quem passou já por uma obra, por uma reforma, sabe que tem seus desafios, né? Porque são muitas equipes envolvidas. É um equilíbrio de gente o tempo todo, né? De um estica e puxa.
E isso me faz muito feliz de estar dentro desse processo, de conhecer essas pessoas, de conhecer os fornecedores, não só quem está na ponta, mas os donos das empresas às quais eu consigo comprar as coisas, e entender como eles chegaram ali também, sabe? Então, eu adoro estar onde eu tô, assim. Dá pra ver. Quando você conta feliz, né? E a corrida, como que ela surgiu na sua vida? Bom, eu sou uma pessoa muito prática. E eu sou uma pessoa que não gosta de perder tempo. E eu queria perder peso, e eu não conseguia perder peso. Eu tenho condropatia nos 2 joelhos, tinha muita dor no joelho. Então, assim, eu andava para sair do carro, em momentos de crise, eu tinha que ficar segurando naquela alça, que eu não posso dizer o nome daquela alça do podcast, mas... Então, assim, era muito sofrido. Então, eu comecei a fazer fisioterapia numa clínica que tinha na frente do Ibirapuera, que chamava Levitas, que é de um médico que eu gosto muito, pai de um amigo meu, e assim, eu amava estar ali. E eu falava, poxa, eu posso aquecer no Ibira? Porque eu não quero aquecer para fisioterapia aqui na esteira. Sim. E aí a gente começou a andar no Ibira. E eu via as pessoas correndo e eu pensava em calorias. Eu falava, poxa, se eu for caminhar 1 hora, eu vou perder, sei lá, 400 calorias. Se eu correr meia hora, eu perco as mesmas 400. Então, eu queria otimizar, eu quero correr. E aí eu fui tentar conversar com aquele fisioterapeuta. Eu falei, você não me ajuda a correr? Aí ele falou, Karen, olha os seus joelhos, você não consegue andar, a gente tá tentando fazer. Mas um dia, se você fortalecer muito, você vai poder correr. Eu falei, então começa a fortalecer muito, eu quero correr. E ele brincou até comigo, você sempre vai ser meio que um carro velho tentando chegar na Bahia, mas se você fortalecer muito... Gente, que horror, achei essa analogia péssima. Também um carro velho querendo chegar na Bahia, pode... Eu não esqueço a figura dessa criatura. Achei muito ruim essa analogia, que espécie de fisioterapeuta é esse? E eu tentei, assim, tudo que eu podia, então eu comecei a correr... Isso foi 2003. E aí eu lembro, assim, a sensação de correr a primeira prova de 10 quilômetros. Eu treinei 6 meses para correr esses 10 quilômetros. Claro que durante 6 meses eu reabilitei, aí eu comecei a fortalecer. E aí em 1 ano, digamos assim, eu consegui meu primeiro 10 quilômetros. Eu lembro da realização, assim, foi uma prova do circuito das estações, então tinha o minhocão. Aquele minhocão, para mim, parecia, assim, uma escalada. Nossa, que subida, não imaginava, assim, foi super desafiador. E eu lembro da sensação que era um dia, era uma prova no final do ano, e a gente tinha uma confraternização das minhas amigas da faculdade, assim, um brunch. Nossa, mas eu queria comer o brunch inteiro, todas as calorias que eu consegui, mas eu tava me sentindo, assim... muito forte, assim, muito feliz. E aí eu resolvi entrar para uma assessoria, comecei a conhecer pessoas que já tinham corrido. Qual foi a assessoria que você Eu entrei para Z-Track. Tá. E aí eu comecei a conhecer pessoas que já tinham corrido e que já tinham feito maratonas. Que ano que você entrou na Z-Track? 2004. Tá. E aí eu fiquei encantada, assim, falei, gente, olha esse mundo, né? Esse mundo... Não, desculpa, amiga, 2013 e 2014, eu andei 10 anos a mais. Eu falei, gente... Corre há tantos anos, né? Não corro. Tá, 2014, então você entrou pra Z-Track. E aí eu encontrei, eu lembro direitinho, uma amiga que ela tinha acabado de correr uma meia. E ela falou, eu corri uma meia. Eu parei, olhei pra ela, eu falei, você correu uma meia? E não morreu? Aí ela ficou me olhando, assim, eu falava, gente, mas você é menina, você... Eu não sabia que as pessoas podiam ter essa força toda, assim, correr tantos quilômetros. E ela corri, ela chama Rafaela. Esse ano, por acaso, eu reencontrei Rafaela, a gente não se via há muitos anos e a gente correu juntas uma maratona esse ano, então foi super mágico. Eu olhei pra ela e falei, Rafa, você tem noção que foi por sua causa que eu tive coragem de correr uma maratona e agora eu já virei maratonista, né? E daí ela te incentivou a correr uma primeira meia na hora que você conversou com ela? Não, eu só olhei pra ela nesse momento e entendi que, cara, é possível, entendeu? Todo mundo que se esforçar, tudo que a gente quer, isso é possível. Então eu quis começar a treinar. E nessa época que depois que você correu os 10, o seu joelho já não tava dando problema, você já tinha conseguido emagrecer? Eu não emagreci tudo que eu queria.
E eu ficava meio frustrada, porque eu veio uma fome junto com a corrida, né? Então as pessoas esquecem de falar assim, ó, porque 90% das pessoas que começaram a correr, que vem aqui, foi porque queria perder peso. Só que ninguém comenta esse detalhezinho, que eu já comentei aqui, que vem uma fome de capivara junto. E quanto Capivara. mais você corre, mais fome você tem. E se você não sabe controlar o que você come com essa fome, você pode até engordar. Sim! Não, então assim, eu falei, gente, mas quanto mais eu corro, mais fome eu tenho, e eu tô no mesmo lugar. Então, essa conta da matemática ali não deu certo, né, Uhum. inicialmente. Eu demorei pra perder peso, e pra entender e pra acertar, mas o que eu precisava fazer, né, esse equilíbrio. Mas depois que eu perdi o peso, eu nunca mais voltei a ser como eu era antes. Então, Sim, assim, eu tenho uma gratidão, assim. Acho que a corrida acaba que… E nosso corpo vai mudando também. Não é só perder peso. Eu acho que a composição corporal, você os vai músculos, os construindo. tendões, tudo vai mudando, né? E eu acho que o estilo de vida, né, amiga? Porque querendo ou não, você não vai comer como… Às vezes, assim… Ontem eu tava numa confraternização com uma amiga, e ela falou, eu queria tanto começar a correr, eu queria tentar, sei lá, comer melhor, mas no final de ano eu como isso, como aquilo, como aquilo. Eu falei, então, a gente quando olha um cardápio, você se acostuma já a ir para uma parte do cardápio que tem mais proteína, você não vai na faixa pizza em primeiro lugar. É verdade. Você come, com Claro. certeza, mas não é como era antes, sei lá, você não tinha uma preocupação com isso. Hoje em dia você tem uma matemática ali, porque sabe que algumas coisas não vão fechar E conta. até os compromissos que a gente assume, né? Assim, às vezes você vai… final de ano tem muito compromisso. Às vezes tem coisa muito tarde. Aí você já não quer, porque ainda que seja final de ano, você ainda tá treinando, ainda que leve. Você não quer acordar tão tarde, você não quer se estragar. Aí todos os compromissos que são mais cedo, você prioriza, né? Eu acho que tem um pouco isso também. Esses dias eu li algum meme, sei lá, falando… Quando eu era mais novo… Eu saía escondido de casa para ir para as festas. E agora eu saio escondido das festas para ir para casa. É bem isso. Quase isso. Estamos nesse nível já. Depois dos 40, isso vira, né? Adoramos as festas. Mas assim, tem um horário que vence, Vence. Você não consegue nem mais raciocinar. A pessoa fala com você, você já não entende mais. Depois das 9 da noite, já costuma ser assim. E quem marca 9 da noite? Eu falo, não, essa pessoa aí… mora em outro lugar, tá em outro fuso horário, né? Porque, tipo, 9 da noite você tá em qualquer lugar indo embora pra casa, né? É mais ou menos. Tanto é que eu adoro esses compromissos, tipo, fim do dia, 4 da tarde, um brunch, café da manhã pós-treino. Esses são os compromissos que a gente gosta, né? É isso. E aí quando você, enfim, conversou com a Rafaela, essa sua amiga, aí quando que você decidiu fazer essa sua primeira meia? E qual foi a sua primeira meia? Amiga, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Então… vá, a minha primeira meia foi assim. Eu não sabia que era feio correr de pipoca. E eu tinha um treino longo para fazer no sábado, porém eu tinha um evento. E aí na minha cabeça eu falei, vou correr no domingo. E era um treino de, sei lá, 15 quilômetros. E aí tinha uma prova no domingo, que a turma da assessoria ia. E aí, na minha cabeça, eu falei, que bom, assim eu vou na prova e faço o treino na prova. Achei que tudo bem, achei que não era certo. Então, amiguinhos que não sabem desse assunto, a gente tem que falar, Tem que falar, pode falar. É muito feio, né? Não é, até por segurança. Então, a quantidade de água, de tudo que foi previsto para aquelas pessoas. Tem uma quantidade de pessoas que estão correndo, tem uma quantidade de suplemento, de suporte para elas, tem o número atrás do peito, o nome da inscrição. Então, assim, fez tua inscrição, corre com o teu número, é uma coisa importante, assim, não tá tudo bem correr de pipoca, se atrapalha quem tá correndo sério, né? Às vezes tem gente que vai, anda, caminha, então é complicado. Mas eu não sabia, eu juro que eu não sabia. A gente aprende na marcha. Então eu fui achando que, nossa, que oportunidade, assim, teremos pessoas para correr em volta, porque é uma coisa que é engraçado como as coisas vão mudando. Quando eu comecei a correr, eu queria correr com amiguinhos, conversando, porque eu não achava que eu dava conta de correr sozinha, porque ficava chato, ficava difícil. Então, quando eu corria com alguém, parecia mais fácil. Eu lembro que as primeiras vezes as pessoas conversavam, eu só ouvia. Aí tem um momento que você aprende a conversar. Exato. E aí eu achava aquilo uma super estratégia de treino, porque eu falava, se eu conversar durante os treinos, no dia da prova, eu vou melhor, porque aí vai sobrar aquele fôlego, né? Que você não conversa. A minha técnica era essa. E aí eu fui correr, e aí eu encontrei o meu treinador no meio da prova.
É óbvio que ele me olhou com uma cara de tipo, o que você tá fazendo aqui? E eu tava já com meus 15 quilômetros. E eu falei, ai, por favor, Zeca, deixa eu até o final. Eu queria muito ir até o final. Ele me olhou assim, mas tipo, hoje o treino era 15 quilômetros, não era 21, né? É. E eu falei, tá muito legal, aqui tá tão bonito. Você me conhece, sabe que eu gosto de correr sim, feliz. é isso. Eu me empolguei. E aí ele falou, faz o seguinte, corre então até o 17, corre mais 2. Aí eu quero que você caminhe 2 minutos. Você vai sentir um baque no seu corpo aí. Se você achar que depois desses 2 minutos de caminhada, você tem condição de terminar, aí você corre e caminha, senão você para. Porque a gente dá uma estacionada. Eu acho que ele achou, pô, esses 2 minutos ela não vai querer mais. Não vai querer mais. Vai voltar pra casa. Mas eu corri os 2 minutos, eu andei os 2 minutos, assim, desesperada. Vai passando os 2 minutos, eu quero terminar. E aí, consegui terminar. E aí, eu fiz o resto da prova. E aí, eu me senti tão realizada. Nossa, como eu me senti realizada. Só que eu não tinha medalha, porque eu não tinha kit. Entendeu? Né? Primeira meia você fez de pipoca, não ganhou medalha. E ele foi muito legal, porque ele me deu a medalha dele. Ele falou, não dá pra você fazer a primeira meia e não ter uma medalha, né? Entendi. Então, assim, tá tudo errado. Você fez tudo errado, veio de pipoca, mas você fez a sua primeira meia. Ai, que legal. E aí? E qual foi a meia? Uma meia da Corpore, meia de São Paulo, dessas que eram na USP ali, tipo, antiga também. Aí depois eu comecei a treinar, e aí veio as arrebentações, né? Aí machuca aqui, aí dor no joelho, aí voltou a ter, porque é óbvio que eu me empolguei, assim, com a questão do quantidade de volume, não compatível com a quantidade de musculação. De fortalecimento. E aí foram anos de começar a encaixar essas questões. Aí eu fiz algumas meias, eu queria muito engravidar, eu tive muita dificuldade para engravidar, então eu fiz muitos anos de tratamento. Tá. E aí que também mexe muito, né? Acho que o lado que a mulher sofre, eu acho que no geral, né? Não é só por exemplo, a gente vê muitas amigas aí congelando óvulos, tá? O processo de congelamento de óvulos é super dolorido. Aí a pessoa também para de treinar, tudo. A gente tem um ciclo menstrual que, mexe com o nosso organismo inteiro, né? Eu lembro, eu acho que uma vez o Drauzio Varela falando assim, ele falou assim, nossa, eu não muito falando de como é sempre mais difícil para a mulher, né? Assim, putz, imagina uma mulher num ciclo menstrual fazendo um ciclo de maratona, e aí, de repente, ela tá com o ciclo desregulado, ela não sabe se no dia da prova. Hoje é fácil, porque, né, tem umas modulações aí que ajudam, mas ela não sabe se vai menstruar no dia da prova, e isso pode atrapalhar, sim, a performance dela, né? Então, de fato, é um 7-1 todo dia, quase, né? Foi super desafiador. E eu tinha que escolher, porque assim, eu fazia os tratamentos e eu tinha que tomar os hormônios. E quando eu transferia o embrião, eu tinha que ficar 15 dias sem fazer nenhuma atividade física. Entendi. E aí não dá pra você... E eu comecei a ter vontade de fazer maratona, mas não dava pra encaixar um ciclo, né? Então eu fiquei fazendo algumas meias quando eu conseguia encaixar. A corrida acabou virando uma válvula de escape, né? Assim, muito, muito maravilhosa. Porque era onde eu relaxava, era muito gostoso. E aí eu falei, bom, o dia que eu engravidar, o dia que eu tiver um neném, depois que esse neném eu parar de amamentar e eu começar, eu vou me inscrever para uma maratona. Aí eu quero fazer uma maratona, porque aí eu comecei a ficar muito maravilhada. Eu queria fazer uma na vida, uma maratona na vida do tipo, plante uma árvore, escreva um livro, uma maratona. Eu falei, eu quero fazer. E aí, a minha filhinha nasceu, eu lembro que assim, quando ela tinha... Que ano que ela nasceu? Ela nasceu em 2016. Quando ela fez 10 meses, eu fiz a minha primeira meia maratona pós-parto, só que eu amamentava ela ainda. Quando a gente lembra disso, a gente fala, pra quê? Assim, mas eu tava numa ânsia, eu queria correr a meia do Rio, nunca tinha corrido a meia do Rio, e eu queria correr a meia do Rio. E aí eu consegui a vaga para meia do Rio, que agora é cada vez mais difícil. Mas eu falava, eu não posso perder essa oportunidade. Sim. Então, corri, mas assim, eu tinha que andar com uma garrafa d'água gigante, porque eu tinha que tomar água para não acabar o leite. Assim, uma matemática louca. E aí eu falei, não, agora eu não vou ficar insistindo em correr meia e vou correr 10. Eu entendi que ali era muito, porque uma criança pequena que não dorme bem, aí você acorda à noite. Então, toda essa dinâmica de encaixar o relógio mesmo, para poder fazer um treino bem feito, eu não tinha. Quando ela fez uns 2, 3 anos, eu falei, agora eu vou começar a treinar para uma maratona. Aí veio a pandemia.
Então, quando eu fui fazer minha primeira maratona, eu tava, assim, Mas aí você muito teve feliz. Você ainda estava na Zetrec até a pandemia? Tava na Zetrec até a pandemia. Você ficou na Zetrec até quando? Eu fiquei na Zetrec até o começo da pandemia mesmo, até 2020, que foi quando começou, aí fechou tudo, parou, eu até corria sem planilha, de vez em quando. Quando eu engravidei de novo, eu perdi, então eu fiquei um tempo também assim. Mas aí, quando começou o movimento de vamos voltar a correr, eu lembro que eu falei, nossa, na Zetrec não tinha tantos alunos. E eles escolhiam normalmente 1 a 2 maratonas por ano para poder correr. E como eu queria correr com a amiguinha e não imaginava como seria fazer um longo, imagina um longo de 22, 23, mais do que o 21, que era o meu limite ali, né? Sem ter ninguém para conversar. E eu via que a MPR tinha muitos alunos. Eu conhecia algumas das pessoas que já corriam no MPR e eu falava, nossa, eles vão em todas as maratonas. Todas as maratonas tinha muita gente. Eu falei, lá vou fazer muitos amiguinhos. Então eu quero me inscrever nessa quando eu quiser correr maratona. E aí liguei pro Marcos Paulo e me inscrevi. Entrei pelo site, já me cadastrei para correr com ele. Falei, pronto. E eu lembro quando a gente foi fazer a entrevista, ele, e aí, você... Eu falei, eu quero fazer a maratona de Nova York esse ano. Era janeiro, assim, a maratona é novembro. Ele falou, tá, mas você já correu alguma maratona? Eu falei, não. Mas Nova York, um puta nabo. Ele falou, é mais difícil. Mas eu falei, eu quero ouvir New York, New York. Meu pai gostava do Frank Sinatra, eu escolhi essa. Ele falou, mas não é assim que escolhe maratona. Tipo, xingou. Max Paulo, eu te amo, mas eu sei que eu te dei muito trabalho. Eu sei que eu sou maluca, mas eu me empolguei, assim, eu queria correr Nova York. E aí eu entrei na MPR para começar a correr, só que eu não conseguia fazer muitos amiguinhos, porque as pessoas são sérias, né? Assim, são focadas nos seus próprios treinos. Cadê o pessoal que corria conversando? Eu não achava, né? Até que você me encontrou, né? Até que eu te encontrei, amém. A pessoa que conversa com a porta, né? Com todo mundo. E aí a Cris me apresentou muitos amiguinhos, e aí hoje em dia eu acho bom correr sozinha. Você acredita, amiga? Eu não vou correr sozinha. Mas você sabe que eu gosto muito também, né? Mas eu acho que tem times, assim, né? Acho que... O tipo de treino, né? O tipo de treino, né? Obviamente. Eu acho que, às vezes, é legal, assim... tem longos que você tá com gente que ajuda, porque são... Às vezes, você não tá num dia tão empolgada. Tem horas que você não quer conversar mesmo, você quer pôr o fonezinho lá. A Karen sabe, gente, assim, eu quase não corro de música. Se eu estou de música, não fala comigo. Eu não... até viro. Eu viro, vou deixar ela nem... Mas eu acho que é igual quando você faz intervalado, tiro, essas coisas, é difícil, não tem como. Agora, regenerativo, aí você precisa pôr o papo em dia, não vai dar tempo do café? Poxa, é legal, né? Tem alguém... Você não tá ali pro tempo. Mas falei brincando, assim, mas hoje, assim, mudou muita coisa, né, na minha vida. Eu vejo, assim, me tornar maratonista é muito diferente da Karen corredora e a Karen maratonista, né? E aí, assim, não porque a maratona em si, os quilômetros, a quantidade, mas eu acho que, assim, você poder encaixar o ciclo dentro da tua rotina, dentro dessa vida louca, né? De mãe, de profissional, de conseguir encaixar todos os pratinhos de uma forma equilibrada, isso eu acho que a maratona te ajuda. Eu ia justamente entrar nesse assunto, porque você é uma pessoa, você é mãe, né? Esposa, arquiteta, maratonista e com uma agenda de 40 mil viagens, né? Os clientes todos. E ainda que você tenha um escritório onde você é a dona e uma equipe, muitas coisas é você quem decide, é você que toma a frente. Como que... Porque, assim, encaixar o ciclo é uma dificuldade. Mas como que a corrida ou a disciplina dela te ajuda a não deixar os outros pratinhos cair? Porque eu acho que tem essa mágica aí também, né? Tem. Eu não sabia o que era, né, o ciclo, até a primeira. Foi para mim, assim, uma virada de chave. Eu falo, cara, que a primeira maratona para mim foi como se fosse um retiro espiritual, assim. Nunca aquelas horas de corrida me transformaram. Eu comecei uma Karen e eu virei outra pessoa. Porque parece que um monte de coisa que aconteceu durante aquele ano foi encaixando, né? E aí eu percebi como que eu tinha me tornado disciplinada, como que eu tinha me tornado forte. Na verdade, eu já era muito daquilo, mas
aquilo se me obrigou, reconheceu. eu me reconheci, e assim, é como se você pudesse enxergar, assim, de uma forma mais palpável a sua força, né? Porque eu acho que tem muita coisa que a gente faz e a gente tá tão acostumado a pega mais uma coisa, põe na mochila, dá mais um pratinho, daqui que eu faço o gol. E aí você vai andando e você não olha para trás e vê tudo que você já construiu. E eu acho que a maratona, na hora que você coloca aquela medalha, que você vê aquele esforço que você teve, aquele momento que você tá ali, né, sem hiperventilando praticamente, modo de dizer, mas assim, parece que você entende que você sim é muito forte, sabe? Que, sim, que qualquer coisa que a gente quiser, a gente é capaz. E isso virou uma chavinha para mim, em muitas coisas. Então, assim, eu já sempre fui muito organizada nos meus processos da empresa, internamente, em várias coisas. Mas eu sinto que me facilitou em começar a organizar de uma forma melhor ainda, sabe? De enxergar as coisas como com processos mais redondos, né? Então, nossa, é difícil até para colocar em palavras. Eu não sou muito boa, assim, mas é uma coisa muito mágica, assim. Eu acho que me ajudou muito. E aí, sua primeira maratona foi em Nova York, né? Que foi em 2022. 22. Isso. Ela sabe tudo das minhas maratonas. Eu sei. E Nova York, vários convidados que já tiveram aqui falam de como é como é a mãe das maratonas, né? Assim, como ela é a rainha das maratonas, tal. Como a cidade respira aquilo, e como foi, porque assim, eu sei que a sua primeira maratona você levou seu marido, sua filha, e como foi ter eles com você lá? Como foi terminar essa maratona? Foi mais legal do que você imaginava? Foi menos legal? Ou foi do tipo assim, foi totalmente diferente do que eu imaginava? Qual foi essa sensação? Ai, amiga, foi tão especial, porque assim, o meu marido morou em Nova York quando ele era pequenininho. Então, eu tinha muita vontade de levar minha filha com ele lá, de alguma forma, assim, pra mostrar pra ela parte de, papai morou aqui, tem histórias da família dele, assim, então, de quando eles eram pequenos, eles e os irmãos, tipo, eles andavam pela cidade, e todo mundo apontava pro Empire State, sabe? Empire State! Tinha memes da família, né, de alguma forma, que eu acho muito legal a gente resgatar e levar isso pra criança. Eu adoro levar minha filha pra viajar, porque eu sinto que eu dou pra ela uma oportunidade de enxergar o mundo de outra forma, né? Então, enxergar um lugar onde já fez parte da vida do pai dela. Então, isso já foi uma coisa mágica. Segundo, eu não fazia ideia o que era, mas eu estava ali com pessoas muito especiais, com amigos muito especiais, né? O Léo, a Gi, a Bela, o Pina, né? O Stubber. A gente fez ali um grupo e a gente foi ali muito unido, né? Para aquela maratona. E eu, a Bela e a Gi estávamos na primeira, então a gente foi todo mundo junto, né? E eu lembro que eu estava conversando com um amigo, o Fabiano Macu, que você conhece. E eu falei, Fabiano, eu acho que eu vou pegar um táxi para ir até a largada da maratona, né? Porque, para quem não sabe, a largada da maratona, ela é 42 quilômetros da chegada. Então, ela é longe da cidade. Então, como você tá dentro da ilha, é fora da ilha. E aí, você tem que pegar um transporte que te leva até lá. Geralmente, a organização da prova tem os ônibus ou o ferry, né? Exato. E esses ônibus e ferry saem por volta de 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã. E a largada é lá pelas 9, você fica 4 horas esperando. Então, 9, elite. Então, eu quis, né? Era 11 da manhã, praticamente. Entendi. Então, assim, você acorda muito cedo, você tem que levar um lanche. Então, é uma maratona que a logística é complexa. Então, você tem que levar o lanche, o que você vai comer, aí tem o banheiro químico, e aí o tempo que você vai ficar esperando. E esse dia fez muito calor, a gente recebeu um alerta. Imagina, a primeira maratona tem um alerta. Atenção, muito calor. Tipo, estavam 26 graus. Então, eu nem sabia. A ignorância é uma bênção, todo mundo preocupado. Eu lembro que eu liguei pro Marcos Paulo e falei, Marcos Paulo, eu tô feliz. Posso correr mais rápido do que você me pediu? Ele queria me xingar. E como mais rápido? Como mais rápido? Tá um calor, tá tudo errado. Primeira maratona, você tá louca? Vai fazer o que eu pus aí. E eu falei, Marcos Paulo, mas eu tô muito feliz. Eu tô feliz, eu quero correr feliz. Eu falei, tá bom, então eu vou acelerar no final. Ele falou, mas quase acelerar no final? Mas eu subi do final. Então, assim, nossa, eu deixei ele louco. Me perdoa. Mas eu corri feliz, amiga. Mas aí, quando você falou com o Fabiano, eu vou pegar um táxi, ele falou que... Então o Fabiano falava, não, você é louca. O mais legal da Maratona de Nova York é passar por isso, é passar esse processo, é ver o sol nascer quando você tá indo pra lá, né? Então, assim, vai passar por esse processo. E foi lindo. Então, assim, o que eu tava esperando era um super perrengue e uma super alegria.
foi tudo isso, mas eu não estava esperando ficar tão realizada, tão realizada. Então, assim, eu acabei muito feliz, eu acabei fazendo até um pouquinho menos lá do que Marcos Paulo tinha falado, porque eu estava feliz mesmo. Então, assim, eu me senti inteira, óbvio, saí forte. Então, eu lembro que quando eu larguei, no quilômetro 3, a minha frequência estava 189. Nossa. Entendeu? A gente não pode fazer isso, mas... E eu lembro que eu falava... O que eu vou falar pro Marcos Paulo? Ele vai brigar comigo. Aí eu ficava pensando, então ficava o Frank Sinatra na minha cabeça. Eu vou falar, I did it my way. I did it my way. Ele não vai brigar comigo. Mas, assim, foi muito maravilhoso, assim. Eu adorei. E esse ano eu tive a oportunidade de correr de novo em Nova York. Não, a Karen, ela correu a primeira maratona em 22. A gente tá em 25, ela já tem 6 maratonas, gente. Não façam isso. E aí foi... Então, aí foi a Nova York 22, Chicago 23, que a gente foi juntas. Sim. Aí depois, 24, você fez Londres e Valência. E esse ano você fez Berlim e Nova York. Foi isso aí. É isso, ela saiu de Berlim, um mês depois ela tava em Nova York. Um mês e meio depois, sei lá, ela tava em Nova York. E dessas todas, qual que você mais gostou? Se você pudesse escolher uma. Eu amei Londres muito, porque também eu tive uma experiência de estudar em Londres um tempo, então, para mim, assim, tinha lugares ali que tinham uma coisa afetiva para mim, mas a energia, assim, da alegria da cidade de Nova York, para mim, É incomparável, assim. A cidade vibra de uma forma, parece que é uma festa mesmo. Você não foi para uma maratona, você foi... É um outro evento. É, tipo um Réveillon, não sei. É como se fosse o Carnaval de Salvador. Eu falo, é alguma coisa assim. É o trio elétrico. Entendi. É outra sensação. Agora, eu achei que me inspirou. Acho que Londres tem a questão do charity place é muito importante, assim. Então, as pessoas, elas vão muito para apoiar. Não que isso não aconteça em Nova York, mas eu sinto que você sente as pessoas ali correndo por uma causa de uma forma que é muito linda, sabe? E o percurso, a cidade é mais bonito do que o percurso em si de Nova York. Acho que eu me encantei mais. Entendi. E também, como você performou melhor, você tem um carinho maior pela prova que performa melhor também, não? Eu tenho. Eu não sei, assim, é porque pra mim é muito louco. Óbvio que a performance me importa, eu quero melhorar, mas assim, eu gosto da festa. Eu tenho que um dia aprender a entender a maratona como, tipo, vamos fazer força. Não, mas eu acho que tem uma forma de correr pra fazer força. Sim. E tem... Bom, o pessoal que foi pra Valência agora fazer força, tem gente que não viu a prova. Fez PB, mas não viu a prova, entendeu? Então, é isso, assim, são escolhas. Eu acho que quando você, sei lá... Quando você já vai sabendo que você não vai conseguir fazer força por algum motivo, porque você tá com uma lesão, ou porque você também não quer, é outra prova. Eu acho que é outro lugar. Você muda um pouco a expectativa. E você repara mais por onde você tá passando, as pessoas, né? Agora, você tá fazendo força, você não... Eu acho que talvez, assim, quando eu fui fazer Londres, Bom, eu como arquiteta vou todos os anos praticamente para a feira que tem em Milão, que é uma feira super importante e tal. E é uma feira que, assim, ela é praticamente uma maratona. A gente anda 30 quilômetros por dia na cidade, assim, é uma coisa insana. É super cansativa, você tem que ir em muitos lugares. Não é uma feira especificamente, mas é andar pela cidade. E eu achei, na minha inocência, que ia ser super prático fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eram na mesma semana. Então eu falei, eu vou pra Feira de Milão na segunda e a Maratona de Londres era no domingo. E quando chegou terça, quarta-feira, eu naquela feira, eu tava assim, já tremendo. Eu amo ficar na Itália, mas eu já tava querendo ir embora, porque eu não tinha energia, assim, dormindo deitada na cama, parecia que eu tinha bebido todas e caído da balada, e eu não tava... Entendi. Né? Então, quando eu cheguei na maratona, eu tava muito... sem esperar nada dela, porque eu falei, nossa, não tenho energia, não tenho força para levantar da cama, gastei toda a minha energia na Feira de Milão, quer saber? Vou correr feliz nessa cidade que eu gosto tanto. Então, acho que eu fiquei, nossa, eu lembro que no meio da prova, assim, eu fiz vídeo, eu ligava para as pessoas. Então, eu acho que a performance no final da prova foi muito mais porque eu tava em paz, e porque eu tava feliz. E quando você tira... E a minha experiência ficou gravada desse jeito, sabe? Entendi. E você tira aquele lance, né? Aquela expectativa que a gente tem sobre a gente mesmo, né? Eu não tava nem olhando no relógio, assim, o que ia acontecer. Eu tava só... Sendo feliz, né? E essa última agora que eu fiz também de Nova York foi muito isso, assim. Eu falei, nossa, eu quero curtir. Então, essas experiências não tem tanto a ver com quanto que deu no relógio, mas tem a ver com a experiência, como eu me senti. Entendi. E aí, você gosta tanto, você é uma pessoa que
se empolga tanto aí, se empolgou tanto com maratona, de ser maratonista. A gente adora. Eu falo que quando a gente gosta, a gente fala com tanta empolgação, que é impossível alguém do lado não querer saber mais ou não. E que você levou seu marido virou maratonista nessa função toda. Ele cansou de ser staff e falou assim: deixa eu ver como é que é correr isso aí. Agora, coitada da Antonella. A Antonella já tá vendo ali uma maratona logo na frente. Como é que foi essa conversão do Fernando, seu marido? Ele já corria, assim, mas não com intensidade, como um treino, assim, então, às vezes 10 quilômetros. E ele falava, eu nunca vou correr mais do que 15, porque eu não quero me machucar. Porque ele, acho que ele vai começando a conversar com a nossa turma, sim, né? Sim, então, um tá na física, trauma, não pode, né? Ele vai ficando com medo, falou, vai acontecer comigo. Então, ele não tinha muito essa vontade. Mas no ano passado, quando a gente foi para Valência, ele foi comigo e tava o Léo e a Gi, nossos amigos num casal. E aí, assim, eu acho que eles meio que empolgaram ele. Vamos se inscrever para o sorteio de Berlim, vamos se inscrever. Fernando, por que você não se inscreve? Vai que você é sorteado e tal. E aí, ele chegou para mim e falou, acho que eu vou me inscrever para o sorteio. Mas eu só vou correr se eu for sorteado. Aí eu falei, nossa, né? Vamos rezar pra ele ser sorteado. Bom, ele não foi sorteado. Mas aí você sorteou ele. Eu sorteei ele. Porque aí eu queria muito fazer essa prova. E aí eu ia comprar um pacote. Eu falei, já tenho quarto pra ele, entendeu? Agora a inscrição era só estar junto. Aí eu falei pra ele, olha... E essa prova de Valência foi uma prova que eu tava, assim, final de ano, corrido. No meu trabalho é bem complicado, porque as obras acabam... Todos os fornecedores vão parando, os clientes querem terminar as obras. E tinha tido uma obra que não tinha finalizado. E eu fiquei super chateada, assim... porque eu não tava na minha mão, era um fornecedor que atrasou. E eu fiquei me sentindo muito impotente. Então, eu corri uma prova triste... Porque eu não queria estar ali ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não tinha o que fazer. E tinha acontecido uma enchente grande ali no final, na Europa. Foi. Então, o ano passado, o Valência sofreu ali, né? E eu me senti como se eu estivesse, assim, bebendo a água das pessoas que estavam sem água, sabe? Aquilo me pegou, assim. Então, eu não fui correr feliz. E ele foi muito parceiro, porque ele entrou em várias partes comigo. E ele correu alguns quilômetros, assim, para me ajudar. E aí, eu falei pra ele, poxa, você não tem obrigação de correr Berlim, mas é o seguinte, Berlim você não vai conseguir entrar para me ajudar, porque é uma prova grande, não tem como você entrar sem número. Eu vou pegar a inscrição com uma inscrição para você, e isso fica a teu critério, se você quiser correr. Aí ele ficou uns 3 meses, eu acho, que me olhando meio feio, assim, como se eu estivesse empurrando ele. Mas eu falei, não, né? E aí fomos, e aí, 28 graus em Berlim, né? Coitado. Esse ano, Berlim, o pessoal sofreu, né? Quando eu acabei, ele me olhou e falou, isso é um sadomasoquismo, como vocês fazem isso, né? Aí, quando ele começou a ver que a experiência tinha sido assim para todo mundo, que todo mundo tava com uma sensação, todo mundo sofreu, né? Mesmo quem gosta muito. Aí ele falou, nossa, então acho que não deve ser desse jeito. Então agora ele falou pra mim que ele tá querendo fazer uma maratona no frio, então não sou mais eu. Não, agora ele falou assim, ele virou maratonista mesmo. Quero mudar essa experiência, né? E aí a Lela fala, assim, ela brinca, né? Ela fala que meia maratona é pra criança, mas maratona é só pra adulto. Meia maratona é pra criança, gente do céu. Já tô vendo a Lela. Aí tem dia que ela fala, mama, eu vou treinar com você hoje. Quanto que você tem? Eu falo, eu tenho 10 quilômetros. Ela, tá bom. Aí às vezes a gente vai no clube, ela corre, sei lá, 400 metros, ela já tá acabando. Não, pra você tá acabando. E dessas, das provas que existem no mundo, porque assim, a gente queria ter mais tempo disponível, né? Até recurso financeiro para fazer o tanto de coisa que a gente tem vontade. E saúde, né? Porque acho que a saúde é a primeira coisa. Sim. Qual prova que, tipo assim, putz, meu sonho e essa aí eu quero fazer feliz? Ai, que difícil. Tem tantas provas que eu tenho vontade de fazer. Porque assim, eu amo viajar, eu amo conhecer lugares diferentes. E é uma delícia poder conhecer correndo no meio da prova, né? Sem porque dúvida. eu que gosto de fazer prova, então eu quero correr muitas provas. Eu tenho um carinho muito especial pela Itália. E eu sou muito feliz correndo na Itália, sabe? Tem um corredor, o José Eduardo Garcia, que ele é super grande no Instagram, ele é influenciador. Ele já fez mais de 100 e tantas maratonas, e ele fez um top 10, a de Roma, tá?
Ai, não, quero muito fazer. Acho Quero que vou muito matar. fazer. É uma que também tá na minha No top super 10 vontade. dele, assim. São 8 quilômetros de paralelepípedo. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem, é isso. Você vai quero sair ser numa feliz. foto com o Coliseu atrás, né? Ai, Eu corri uma em Verona, que a minha foto da chegada tem a Arena de Verona, que ela é mini coliseu, assim. Sim. Nossa, que prova, como eu fui feliz ali. Então, assim, Sim. eu gosto muito de correr lá, assim. Então, como alma, nesse sentido. Mas, assim, qualquer lugar que você me fale, esse é bonito, eu quero. Não, você foi pro Lake Garda. Conta dessa prova também. Foi tão linda. Explica o que é a prova para nossa audiência. O Lago de Garda é um lago que tem no norte de Milão, né? No norte da Itália, perto de Milão, perto de Verona. E tem uma prova que eles têm 42, que ela sai de Limone, que o lago ele é alto, e essa parte de cima é uma parte mais... Tem muita gente, muito austríaco, muito alemão, assim, uma parte mais alta. Tem muito vento, assim, uma parte bem bonita, muita montanha. E ele sai de Limone e chega em Malcesine, que é uma cidade. Então, você faz quase uma parte Larga do de um lago. lado e vai pro outro. E é bem bonito. E aí, depois você volta, eles te dão também o tragueto, que eles chamam, que é um barco que você volta de barco, como se fosse uma balsa, vai. Sim, E aí você sim. volta pra cidade. E aí tinha a maratona, muita subida, muita, assim, quase trilha, porque tem umas partes também, paralelepípedo, cidadezinha, assim, você anda no meio das cidadezinhas. A gente fez a meia, e a meia larga em Riva e vai até Malcesine. E assim, você passa no meio das vinícolas, aí você passa do lado do lago, aí as pessoas fazendo kite. Gente, é uma coisa, assim, é um Lindo. visual que você não vê passar. Eu não vi a prova... Eu não vi o asfalto, Sei. se fosse dizer, sabe? Eu fui, assim, numa alegria. Foi muito legal, foi muito especial. Deve ser linda. Mas acaba logo, né? Pelo menos a distância da meia, a inscrição, acho que esgota muito São rápido. 8.000 pessoas, 5.000 pessoas. Porque não é muito grande, né? E acho que nem dá pra ser maior que isso, né? Mas assim, tem um café da manhã na chegada. Ai, que legal. Então assim, É uma festa mesmo. É uma festa, Karen, a gente tá começando a caminhar aí pro final do nosso papo, infelizmente. Podia ter, né, um cafezinho, pedir nosso toast aqui, chamar... mas agora eu vou fazer um ping-pong rápido com você para descontrair. Você prefere correr ouvindo música ou sem música? Eu gosto da musiquinha. Eu gosto de podcast, na verdade. E qual o seu treino favorito? Aquele que você ama fazer? Ai, longo, muito longo. Mais de 24, assim, me faz feliz. Gente, vocês estão ouvindo isso? Porque aí eu gosto de ouvir um podcast mais comprido, dá pra ouvir uma aula, um livro. E você consegue absorver? Porque, assim, às vezes eu viajo tanto na corrida que eu ouço podcast também, eventualmente. Mas, às vezes, eu tenho que voltar pra ler. Sabe, assim, porque eu tava tão distraída. É igual ler livros. Falar, nossa, eu preciso voltar esse capítulo aqui que eu não li. Prestando atenção. Você consegue prestar atenção ou mais ou menos? Não, eu consigo. Eu amo aprender. Então, a sensação que eu tenho é que ninguém vai me interromper naquele tempo. Entendi. Então, sei lá, se eu tô no trânsito e eu coloco um podcast, aí alguém buzina, eu tenho que prestar atenção no trânsito. E na corrida, querendo ou não, eu tô normalmente num lugar onde eu consigo focar naquele ritmo e eu consigo ir feliz. Aí eu amo. E qual treino você mais odeia fazer? Assim... Eu não gosto muito do regenerativo, porque ele, às vezes, me dá um pouco de... Eu fico ansiosa, eu quero acabar logo, entendeu? Eu adoro o regenerativo porque as pessoas estão junto. Sim. Mas, assim, ficar só rodando, só sem nenhuma... Sem nenhum objetivo. Eu gosto de ter estímulo, sabe? Sei. Então, é isso. Vai ter... Eu gosto quando o treino tem bloco, eu gosto quando o treino tem intervalado, eu gosto. Mesmo que ele me faça, mas eu me sinto desafiada. E eu acho que o regenerativo, a não sei que eu tenha alguém pra correr junto, aí é uma delícia, porque eu não quero... Mas aí não é um treino, é como se você sentava pra tomar café. Mas o regenerativo eu entendo, que parece aquela coisa, não vou sair de casa só pra isso, né? Eu acho que ele é... Entendeu? E assim, às vezes, não o regenerativo em si, mas às vezes acho que a rodagem, acho que é isso. Uma rodagem... Sei lá, 14 quilômetros rodando num lugar que eu já conheço, sem nada, não é tão motivante. Então, aí o podcast me ajuda. Mas não é aquele treino que eu acordo e falo, nossa... Uau, Eva, tem treino. Não, entendi. E qual item que não pode faltar de jeito nenhum na sua mala para uma maratona? Sal. Gente, essa pessoa que tá aqui na minha frente, ela não toma gel, ela é low carb e tal, ela toma sal na prova. É isso.
Né? Mas aí isso dá quase um outro episódio aqui. Outro A gente tem que chamar a Ju, amiga. nutricionista junto. Porque realmente… Mas o sal dá pra você achar no lugar, né? Assim, Mas é que eu formulo, né? É com verdade, magnésio, é potássio. verdade. E aí você não vou achar igual, entendeu? Então, na minha cabeça é meu sal. O resto eu compro. E uma cidade no mundo que você ainda sonha em conhecer correndo, não necessariamente uma prova. Sabe? Porque assim, a gente que viaja, eu já comentei isso aqui em outros episódios. Eu adoro correr nas cidades, principalmente cedo, quando nada abriu, que daí você consegue ver os lugares vazios, né? Tem alguma cidade que você fala, meu Deus. Nossa, uma só? Tipo assim, uma cidade no mundo. Ai, tem tantas, amiga. Mas assim, eu não conheço a Croácia. E eu acho que deve ser uma delícia correr pelas Lá ilhazinhas, assim, sabe? Tá no lá é meu legal. wishlist. O problema é que é muito curto, assim, sabe? Se você tem um treino muito longo, você vai ficar dando muita Não dá, volta. é. Aí você acha que eu vou andar a costa toda dessa ilha, mas é tudo muito pequeno lá. Daí você tem que. Então você fica. Assim, eu É gosto de legal porque conhecer você vê, correndo. você conhece muita coisa. Mas eu lembro que na época que fazer os longos lá era meio que dando volta, sabe? Mas é lindo, é lindo. E qual o seu maior sonho na corrida que você ainda não realizou? Nossa, maior sonho na corrida. Ai, que difícil, amiga. Acho que eu já realizei, assim, os meus sonhos da corrida, que era correr uma maratona, né? Assim, de Nova York, uma vez. Acho que esse era o meu maior sonho da corrida. Uma vez ele realizado, acho que eu tenho metas e desafios, não são tantos sonhos, entendi. assim. Então, eu tenho vontade de um dia… Eu não tenho índice para Boston, então um dia eu tenho vontade de ter um índice e correr Boston, porque as pessoas falam que é demais. Tem algumas provas específicas, sei lá, eu tenho vontade de correr o Japão, que eu não corri. Aí esses dias eu vi a prova de Xangai, fiquei com vontade de correr Xangai. Xangai eu fiquei com vontade também. Né? Então, assim, a gente fica com vontade de provas diferentes. A do sol da meia-noite deve ser diferente. Então, assim, eu tenho muita curiosidade com muitas provas, mas não chegam a ser sonhos. São vontades, assim, Sim. né? Agora, chegamos no nosso momento Keep Running. Ai, ferrou! O momento Keep Running é um momento da sua vida. Pode ser na corrida, na vida pessoal, no trabalho. Que você pensou em desistir. Ou que você… ficou na dúvida, mas que você não desistiu, você Keep Running. E enquanto você pensa no seu momento Keep Running, esse momento é oferecido pela Keep Running. A Keep Running é uma das maiores lojas especializadas em corrida do Brasil. Aqui, a gente, além do site, onde você consegue encontrar todos os melhores produtos de corrida, tem uma loja física aqui, no primeiro andar, onde você tem as principais marcas com tênis, acessórios. Os vendedores da loja são todos corredores, então eles vão te ajudar a escolher o melhor tênis para você. No segundo andar, a gente tem fisioterapia, fortalecimento direcionado para o corredor. Então, se você é um corredor que está iniciando, aqui é para você. Se você é um corredor que já é experiente, aqui é para você. Está lesionado, aqui é para você. E se você quer saber mais, é só você acessar o QR Code que está aí na tela ou acessar o nosso perfil @KeepRunningVilaMariana e agenda a sua avaliação. Pronto, já deu tempo de você pensar no seu momento Keep Running. Qual é o seu momento Keep Running, Caresita? Amiga, muitos momentos, mas acho que assim, se fosse da corrida, tem muitos, porque já me lesionei várias vezes, eu rezo e acontece. Eu acho que assim, tem umas maravilhas aqui, quem me conhece sabe. Mas assim, se em algum momento eu pensei em desistir, alguma coisa que me travou… Em 2002, eu tinha 21 anos e meu pai infartou fulminante e faleceu. E eu estava na faculdade, eu não sabia, assim, quando você me falou essa frase, dá pra gente parar ou não parar? O que me fez seguir, né? Porque na época, eu lembro, eu não sabia, eu vou poder então ser arquiteta? Eu vou poder continuar o que eu tô fazendo? Eu vou ter que ajudar minha mãe a fazer o que meu pai fazia? Eu vou ter que cuidar da empresa do meu pai? Eu fiquei, assim, sem chão. Minhas irmãs mais novas, né? Minha irmã mais nova tinha 14 anos, minha outra irmã… Ela tinha 18, 19, e minha mãe ali sozinha, viúva, e a gente tendo que dar conta, né? Então, para mim, foi um momento que eu… Realmente, assim, foi um dia que eu cheguei em casa e eu tenho muita fé, eu rezo muito. Foi um dia que eu não sabia o que fazer, assim. Eu lembro que todos os dias eu agradeço, eu falava, Deus, como é que eu vou te agradecer hoje? Eu não consigo agradecer. E eu não sei o que vai acontecer, né? Então, assim, foi um turn, assim, então, de saber se eu vou para frente ou para trás. Acho que… Perder um ente querido sempre é complexo. Sim, Agora, sim. da corrida, já que aqui a gente está falando de corrida, eu acho que o momento mais mágico, assim, que eu tive… na véspera da Maratona de Chicago, que a gente estava juntas, eu
Bom, no último longo, eu lembro que a gente estava na USP, era um de 18 quilômetros gostoso e tal. Eu comecei a sentir uma dor no pé e eu falei, acho que é cansaço, né, do ciclo, já estou um pouco esgotada, isso. E eu lembro que a gente sentou para tomar café e eu pedi uma bolsa de gelo. E quando eu levantei da mesa, meu pé doía tanto que eu não consegui pisar para chegar até o carro, assim, doía muito meu pé. Eu lembro que eu entrei no carro e eu comecei a chorar, assim, chorar. Porque eu falei, nossa, eu era domingo, eu embarcava na quarta-feira e a prova era no outro domingo, né? Então, assim, eu não tinha tempo para nada. Como que meu pé tá doendo, né? Eu tava toda empolgada para fazer essa maratona. E aí, eu lembro que o Marcos Paulo ficou desesperado. Falou, não pisa no chão, não pisa no chão. Fica sem pisar. E eu digo keep running porque, assim, eu descobri que eu tinha rompido a fáscia plantar, né? Eu não sei como eu corri, realmente eu fiquei sem pisar até a hora da largada. Eu lembro de ter chorado muito, assim, na largada, ligado para algumas pessoas, assim, sentada no chão, sem saber, né, onde eu ia dar. E aí eu rezei. E eu não tenho uma vez na minha vida que eu não tenha rezado, assim, que eu não tinha tido alguma resposta especial, né? Sim. E aí eu falei, Deus, não importa, assim, me deixa correr até onde eu puder. Então, eu vou tentar ir o mais rápido que eu puder para poder pisar menos vezes no chão. A estratégia vai ser isso. Porque em algum momento eu sabia que aquilo ia doer, né? E aí, quando doer, eu vou ter que andar. Então, assim, eu vou ter... Não tenho a preocupação de vou correr rápido porque ali eu vou quebrar. Eu vou quebrar de qualquer jeito, né? Entendi. E aí, foi uma prova que eu tava lá correndo, e de repente eu cheguei no colégio das freiras, assim, então tinham muitas freiras. E aí eu abracei duas, assim, como se fosse um ping-pong, assim. E eu falava, pray for me, please, pray for me. E aquilo me deu uma força, assim. Então, ter concluído essa prova, para mim, foi uma coisa, assim, muito keep running, pensando assim, cara, não existe desafio que a gente não possa, com fé, chegar, sabe? Sim. Então, independente de... Óbvio, tem lesões e tem lesões. X, o que aconteceu comigo, né? Assim, mas foi o keep running. Keep running, maravilhoso. E agora, para finalizar, Karen, o que você diria para as pessoas que estão ouvindo a gente e que também tem aí uma vida de mãe, de uma vida profissional, vários pratinhos para equilibrar, e que tem o sonho de completar uma maratona? Qual é a dica aí da Karen que conseguiu? Começa. É um dia depois do outro, sabe? Acho que as coisas vão se encaixando, né? E é difícil. Eu vou falar uma coisa que para mim é muito difícil, porque eu sou bem ansiosa, mas a gente não pode ter pressa, né? Eu acho que é uma coisa de cada vez, a gente vai encaixando os pratinhos, faz o que dá, né? Nessa semana deu para eu fazer um treino, que bom. Na semana seguinte eu consegui fazer 2. Não dá pra gente encaixar todos os pratinhos de uma vez, né? Você vê até o cara que roda os pratinhos, ele não levanta tudo de uma vez. Não. Ele vai pegando mais um. Aí ele já tá com todos equilibrados, ele pega mais um, né? Então, eu acho que a gente tem que acreditar. Acho que mais que qualquer coisa. E aí, vai devagarzinho. Adorei nosso papo. Olha, eu acho que eu consegui. É que assim, como eu já conheço muito, né? Eu falei, gente, eu não posso perder aí o fio da meada da conversa para as pessoas entenderem a história dela. Adorei nossa conversa. Obrigada pela sua disponibilidade. E como que as pessoas te acham? Porque eu sei que você tem um perfil. O perfil dela de arquiteta é maravilhoso, gente. Segue lá. Qual que é seu perfil? O meu perfil é Karen Pisacane.arc. Não sei porque antigamente eu coloquei assim para as pessoas saberem que era arquiteta. Aí eu não mudei mais, mas meu perfil é esse, meu site é Karen Pisacane. No LinkedIn tá como Karen Pisacane, nas redes todas é Karen Pisacane, mas no Instagram, que hoje em dia o Instagram virou, né, o cartão de visita. Exato. Então é isso. E para você que ficou até o final, não esquece de deixar seu like, seu comentário, seguir nosso canal. E é isso. Até a próxima. Valeu.